É muito tarde e o dia foi-se embora. A noite veio e o mundo se calou. Arrepiado se prepara para ver. Para saber se mudou alguma coisa, tem que olhar a paisagem, os morros, as ruas, as estradas, as roças, os rebanhos. A gente vê em todo canto, vê medidas de armazenamento de água, cisternas de água de beber, cisternas de produção, a barreira trincheira. Eu vi muitas bombas d'água popular e vi os plantios, a leucena. Diversas mini fábricas. Uma grande descoberta foi isso, porque através da ideia da convivência com o semiárido, todo mundo entendeu o que nós temos aqui não é coisa ruim, mas coisa boa, só que devemos saber de trabalhar com aquilo que a natureza nos oferece e não procurar soluções de fora. Então, por causa dessa motivação da convivência com o semiárido, a paisagem mudou. Em 1982, não se falava em convivência com o semiárido, e sim em combate à seca. As pessoas disputavam água com os animais. As mulheres sofriam com a lata d'água na cabeça. A sede e a fome tomavam conta das comunidades sertanejas. Vivia-se naquela época o auge da indústria da seca. O caminhão com alimentos chegava a Casa Nova, na Bahia, quase 3 meses depois da última entrega. Na fila para receber a cesta, seu Hermino e a família. Eles vieram para a cidade de carona, na mão o saco para carregar os alimentos. Pequenos agricultores que vivem na miséria. Não tem criação, nenhum tipo de renda e nem qualquer estoque de alimento. O pouco que conseguiram colher neste ano seco já foi consumido. Dona Cleonice teve 18 filhos. 6 morreram antes de 1 ano de vida. Os bebês foram enterrados perto de casa, num pequeno cemitério improvisado. Essa história se repete em milhares de famílias daqui de Casa Nova, da Bahia inteira e de outros estados. A taxa de mortalidade infantil do sertão nordestino é a mais alta do Brasil. Na seca de 82, o povo passava por uma situação horrível, né? Com a ausência dessas tecnologias que tem hoje, o povo se virava como podia. Para salvar os animais e não morrer de sede, o povo vivia cavando cacimba, né? Muitas vezes as cacimbas eram de água salgada, não serviam para o consumo humano. E também os açudes. Só tinha um açude aqui no município, e esse açude que existia, as pessoas disputavam água com gado, com cavalo, com jegue, com porco, com óleo de carro-pipa. E era a única água que a gente tinha aqui no município, quando secava as cacimbas e os barrigos pequenos. E também sem contar com a migração das pessoas. As pessoas migravam muito, saíram do seu município para outros estados, para outros municípios. E também a questão de não ter água nas propriedades, o baixo rendimento dos animais, a morte dos animais, porque o percurso era muito grande para você dar água a um animal naquele período de 82. De 70, por aí assim, aqui tudo era difícil. A gente não tinha água, a gente ia lavar roupa, era no rio. A gente ia buscar água para beber com 2 quilômetros. Da água à criação com 2 léguas. Saía daqui com essa criação 5 horas da manhã, vinha chegar aqui meio-dia, 1 hora da tarde, tudo era mais difícil. O que estava por detrás era a compreensão de que a seca podia ser combatida, de que a seca poderia ser exterminada, que a seca poderia ser acabada. Assim se criou o IOCS, depois criou o IFOCS, por fim foi criar o DENOX. E todas as obras feitas por essa empreiteira, vamos dizer assim, estatal, foram na linha de você criar armazenamentos de água para você combater a seca. O paradigma do combate à seca persiste ainda na sociedade e no governo, mas ele não tem a mesma força de antes. Houve todo um esforço que eu diria que foi exitoso há mais de 2 décadas de desmistificar essa questão de que a política ela tem que ser de combater a seca. Então,
muitos setores da sociedade, da academia, né? E também de governo, hoje já interpreta e considera a seca como um fenômeno climático e social que faz parte da realidade aqui da região. E, inclusive, questiona essa relação entre os aspectos sociais e os aspectos climáticos. Então, tem mudanças. A proposta nasce a partir dos anos 90, início dos anos 90, saindo dessa seca, né, de 79 a 85, e temos dois elementos importantes nisso, que é essa vivência das comunidades eclesiais de base, onde se estudava a terra prometida do povo de Deus, uma terra que corria leite e mel, é tão semiárida como a nossa, até mais. E nessa época também estávamos comemorando o centenário de Canudos, uma experiência de um povo que conseguiu viver aqui no semiárido e numa terra tão seca quanto, e diziam que em Canudos o rio era de leite e a ribanceira de cuscuz. Então tem essas duas experiências onde se mostrava a possibilidade de se viver bem numa região semiárida, e a partir daí fomos incorporando elementos técnicos, elementos culturais, políticos, religiosos, para criar esse conceito de convivência com o semiárido. A mudança aqui é que hoje nós temos poços, temos água irrigada, a gente já planta algumas capim para dar para os bichos que a gente não tinha, e temos água encanada de poço. Bastante diferente daquela seca de 82, né? Que com a chegada dessas novas tecnologias adequadas, né, de convivência com o semiárido, ela facilitou, melhorou bastante, porque nós não tivemos aquela migração tanta que a gente teve em 88, e também o pessoal não passou tanta necessidade como passou naqueles períodos, né? Com a chegada da cisterna, o pessoal produz seus próprios alimentos, melhora a renda das pessoas, das famílias, e a qualidade de vida, porque está comendo os produtos sem agrotóxico, tudo natural, que eles fazem as compostagens orgânicas, né, para botar nas suas plantações. As capacitações dessas tecnologias, vem acompanhar com essa tecnologia, facilitou, porque as pessoas têm outra compreensão da caatinga hoje, do zelo, do cuidado e as vantagens que o povo tem da caatinga nativa. Rodopiando pela caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Rodopiando pela caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. O fundo de pasto, né, como é conhecido aqui pela gente, é uma forma de vida, né? É o jeito de viver no sertão, né? O nosso jeito de viver no sertão. Cada família que vive nas regiões de fundo de pasto, ele tem sua moradia, né, geralmente, e uma pequena propriedade, ao qual ele cultiva algumas plantas, né, tanto para o consumo familiar como plantas forrageiras, e a área de uso coletivo, né, que é o que a gente chama de fundo de pasto, essa é quem dá a garantia mesmo da sustentação do rebanho, né, de caprinos e ovinos. A proposta da convivência vem contribuindo também com a educação, mas para pensar uma educação contextualizada, que ressignifica os saberes. O que eu acho importante para os nossos alunos já aprenderem na escola como conviver com o semiárido. E aí eles vão passando essa ideia para os pais em casa e vão botando em prática também lá na sua propriedade, onde eles vivem com seus pais, na lida no dia a dia. Para a escola é importante para a gente aprender a mexer com as plantas, e aí para a gente é importante para a nossa saúde, com a convivência com as plantas, com mexer com a terra desde cedo. E a educação contextualizada, a partir da convivência com o semiárido, ela passou a utilizar os conteúdos curriculares, né, de uma forma mais dinâmica, que a partir do conhecimento dos meninos e das meninas sobre essa região, os conteúdos eles tomaram uma nova forma, um novo dinamismo,
digamos assim. Então eles passaram a ter significado. E por isso que a educação para a convivência com o semiárido, ela tem total interferência positiva e propositiva na educação contextualizada. Ela dinamizou os conteúdos escolares. Aqui um exemplo é a disciplina de matemática. A cisterna é um exemplo que é tipo redonda, que é a esfera. Aqui os viveiros, as plantas. A gente aprende isso em matemática. Em geografia, as plantas aqui com o semiárido. O céu lhe preparou. É lindo ver a caatinga iluminada, é lindo ver a terra toda prateada. E a Via Láctea brilhando no sertão, é São Tiago caminhando ao coração, rodopiando pela caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Rodopiando pela caatinga, bordado de estrelas, que coisa. O semiárido brasileiro ocupa 11,39% do território nacional e abriga 29% da população do país. Compreende mais da metade do Nordeste e o norte de Minas Gerais. E, ao contrário do que se pensa, a chuva não é problema nesta região. A nossa região semiárida ela é caracterizada pela irregularidade das chuvas no tempo, no espaço geográfico. Teve a conclusão de estudos que as secas elas podem ser previsíveis, né? Passamos a entender que as secas elas são cíclicas, né? Então, ou seja, tem possibilidade de a cada 26 anos essa região estar passando por um momento de grande seca. Aqui no nosso semiárido, ele não falta chuva, falta justiça mesmo, armazenamento, local de armazenamento de água para que as pessoas sejam beneficiadas, porque não existia isso. Sempre que chove, né, chove o suficiente, a gente sabe que chove o suficiente e as pessoas não são beneficiadas porque não tem local de armazenamento de água para servir as comunidades. Aquele mundo d'água acumulado e as pessoas ao redor sem ter acesso à água, né? Sobretudo, obviamente, isso tem um perfil, são os trabalhadores e trabalhadoras, os agricultores e agricultoras familiares, que não têm acesso à água, à terra, o fomento à produção. Então, não é uma situação de falta de água, é uma situação de injustiça. Então, precisa de políticas que desconcentrem a terra, desconcentrem a água e desconcentrem o conhecimento para a plena convivência com o semiárido. Durante muitos anos, altos investimentos foram feitos em obras inadequadas para a região semiárida. Este barreiro é um exemplo disso. Ele é raso e largo, por isso facilita a evaporação. O barreiro trincheira é mais apropriado, pois é estreito e profundo, podendo armazenar cerca de 2.000 metros cúbicos de água da chuva por muito mais tempo, além de ser uma obra de baixo custo. As grandes obras, a exemplo da transposição do Rio São Francisco, também são inapropriadas à região semiárida, pois não resolvem o problema de acesso à água para a população. Já se passaram quase 10 anos de execução, com mais de 8 bilhões de reais investidos, o que daria para construir milhares de tecnologias de captação e armazenamento de água de chuva em todo o semiárido brasileiro. Água para quê e para quem? Água para quê e para quem? São inúmeros os usos da água no cotidiano da vida moderna. Acontece que a concentração e a poluição vêm provocando a destruição das fontes naturais, ameaçando a existência deste bem indispensável à vida. Vem da chuva e agora começa a cisterna e cai na bica da casa e enche a cisterna, a gente usa ela da chuva. Quando chove, cai na biqueira e cai na cisterna. E agora sempre vem, agora está vindo também do Rio São Francisco. Está
Tava vindo, botou a carradinha e passou um mês, vem de novo. Vem do Rio São Francisco. A água vem do Rio de São Francisco de Bebê. E de Gastar vem de Canudo, dos carros-pipa. Nós atravessamos no mundo aquilo que se chama a crise da água, que na verdade é parte de uma crise civilizacional maior, onde os bens naturais estão sendo dilapidados e depredados. E o capital que vem tudo, mercadoria, passou também a se interessar pela água como um bem a ser privatizado, a ter um valor econômico, a ser vendido, a gerar lucro. Hoje em dia, quem quer se apropriar da água é o setor de geração de energia elétrica no Brasil, os setores que fazem o abastecimento de água urbano das cidades, o setor de água engarrafada e os demais usos múltiplos da água, como a gente chama. Mas a nossa convicção é que a água tem valores, a água deve ser conservada como patrimônio da humanidade e de todos os seres vivos, e a privatização da água no mundo todo, a começar de Paris, já começou a ser desprivatizada. Nesse sentido, a privatização da água fracassou e ela não se mostra como solução, embora ainda existam grupos e empresas muito interessados na privatização da água. Aqui no Salitre, os conflitos dos anos 80 para cá foi constante. Tivemos já falta de água, tivemos mortes, tivemos aqui a chacina que aconteceu aqui mesmo em Campos Cavalo por conta da água dos grandes produtores que produziam com bombas grandes que puxavam toda a água do rio, e os pequenos, os agricultores pequenos ficavam em falta. Chegou a faltar realmente por total, aqui mesmo no bairro Salitre faltou total a água por alguns anos. E a luta se arrastou e vem se desenvolvendo até agora, onde aqui já tem um pouco de água, já tem água do São Francisco, que é tirado do São Francisco para aqui, para o médio, para o baixo e médio Salitre, mas o Alto Salitre ainda está no sofrimento da falta constante de água. A água aqui ainda é motivo de disputa mesmo aqui no Rio Salitre. Mesmo tendo água, ainda falta água e passando a disputa. Os que têm maior condições ainda puxam mais, os que têm menos condições ficam sem água. E é preciso estar sempre correndo atrás, brigando, discutindo, correndo, para poder defender o uso da água para os pequenos produtores que ainda vivem da agricultura familiar. Além de existir os conflitos com o uso da água, o desrespeito às leis ambientais só aceleram a destruição dos mananciais. A exemplo do Rio São Francisco, que hoje recebe parte do esgoto dos municípios banhados pelo rio. No semiárido brasileiro, principalmente, é preciso ser colocado em prática a Lei das Águas, que garante como prioridade número 1 o uso das águas para abastecimento humano, prioridade 2, dessedentação animal e 3, os outros usos. Então, necessariamente no semiárido brasileiro precisamos fazer uma gestão das águas, principalmente as águas armazenadas nos grandes açudes, nas grandes barragens, no sentido de democratizar o acesso a essas águas e viabilizar as diversas formas de captação e armazenamento de água de chuva para garantir água em qualidade e quantidade para as pessoas dessa região. É muito tarde e o dia foi-se embora, a noite veio e o mundo se calou, arrepiado se prepara para ver a maravilha que o céu lhe preparou. É lindo ver a Caatinga iluminada, é lindo ver a... O semiárido brasileiro é rico em recursos hídricos, em água, mas é preciso garantir o uso racional e a complementariedade das fontes. O IRPA, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, defende as 5 linhas de luta pela água: a água da família, a água da comunidade, água de produção, água de emergência e a água do meio ambiente. A cisterna melhorou a qualidade de vida de minha pessoa e de toda a minha família e de alguns vizinhos da região.
Nós deixamos de carregar água na cabeça, água de cacimba, água de barreiro, para a utilização da família. Nós usufruímos da cisterna ao lado da nossa casa com água de chuva, não utilizamos água de pipa, nossa água é água da chuva e a gente pega água para beber e para cozinhar. Para as outras higienização da casa a gente usa água de cacimba. E é muito bom ter a cisterna do lado da casa. Eu olhou muito que aqui mais para trás era uma seca muito grande. Aqui morreu muita criação de sede. Gado, jegue, cabra, morreu tudo de sede aqui. E hoje, graças a Deus, estão vendo água aí. E criação bebe aí só 1000 cabeças, daí para lá. Foi muito importante esse poço aqui. E vem outra seca agora, graças a Deus, não morre mais nada de sede. No tempo da seca era muito sofrimento, que eu não tinha cisterna, eu não tinha nada de produção. E o sofrimento era mais, muito mais. E hoje, graças a Deus, melhorou muito. Eu tenho minhas frutas aqui no meu quintal, tenho hortaliças, tenho várias outras frutas. Aqui o ano passado nós serviu muito para nós aqui, porque a seca era grande em 2013 e aí nós tiramos muita água aqui com esse aparelho aqui. Serviu para outras propriedades que não teve água e nós tiramos muito com ela, com esse aparelho. E também nós molhamos aqueles capim que estão ali, tudo, foi tirando tudo a água dela, foi plantado com ela. A água faz parte do meio ambiente. Se nós olhamos atrás dessa imagem, esse desenho, tudo é verde, tudo é água. Sem água seria um deserto. Também nós temos que cuidar da água do meio ambiente. Então, se nós desmatamos, tiramos água do meio ambiente. Cada umbuzeiro que nós tiramos 2.500 litros de água do meio ambiente. No semiárido a água é delicada, a água está presente, mas é delicada. Quando nós cuidamos da natureza, quando nós deixamos a caatinga em pé, cuidamos do meio ambiente. Mas isso também inclui, por exemplo, economizar água, né? Inclui reusar água, reaproveitar a água, a reciclagem da água. Tudo isso é água do meio ambiente. Depois nós temos que cuidar, por exemplo, a água de um fundo de pasto, a água de uma microbacia, né? A água dentro da bacia do Rio São Francisco. Então, isso é água do meio ambiente. Se nós queremos cuidar do meio ambiente, temos que cuidar da água. Se nós cuidarmos da água, cuidamos também do meio ambiente. Ao longo da sua existência, o IRPA tem feito esforço em trabalhar a sensibilização, a formação, a mobilização das famílias para ter acesso à água em quantidade e em qualidade suficiente, uma vez que trata-se de um direito humano, assim como tem trabalhado pedagogicamente a gestão da água, uma vez que precisa administrá-la em função das diferentes fontes, das diferentes demandas, dos diferentes usos a que se destina a água nas famílias, nas comunidades, nas escolas, no contexto do clima semiárido, valorizando a captação e o manejo da água de chuva, uma fonte segura e democrática que chega para todas as famílias. É possível viver sim aqui, tendo água e terra, é possível viver. Aí, como vocês estão vendo, a minha produção é essa. Estou feliz porque eu tenho aqui minhas coisas e conquistei o sonho de ter elas. Tendo água, nós podemos preparar até uma forragem para os animais, até além de ter a água, que a água é vida para eles, e aí tem como nós fazer até uma forragem para sobreviver. O grande resultado de democratização da água para 1 milhão de pessoas foi uma ação fundamentalmente da ASA, pela proposição, pela teimosia, pela briga, pela capacidade operativa, pela capacidade de apresentar resultados. Isso é muito importante. Então nós somos responsáveis por um processo inédito no semiárido de democratização do acesso à água. A ASA, como uma rede de organizações governamentais,
abriu espaço de armazenamento de água de 8 trilhões de litros de água no semiárido. Esta água era a água que ou ia ser concentrada na mão dos latifundiários, na mão da elite, ou era água que ia se desperdiçar. Hoje está na mão das pessoas, para a dessedentação das pessoas, para o uso das pessoas, para a dessedentação animal, para o desenvolvimento das pessoas. O problema não é a seca, e sim a seca. O problema não é a seca, e sim Agora eu vi! Até música de igreja, você dança? Homem, que música de igreja, que nada, homem. Essa música fala a verdade de nossa região. Verdade de quê? Mas veja essa. Agora eu quero saber onde tu tá aprendendo essas coisas. Isso sim! Ora, homem, se atente. Escute. O problema não é a seca, e sim a seca. a seca. O problema não é a seca. A gente, homem, rezava tanto pedindo a Deus pra chover. Até promessa a gente fazia. Tu lembra, homem? Tu lembra? Se lembro, até santo roubava. Pois é, mas a seca, saiba que a seca é da natureza. Ela sempre vai existir. Mas o que a seca tem a ver com isso? O problema não é a seca e sim a cerca, concordo? Hoje, nas comunidades, o grande problema tem sido a cerca. Né? Os grandes cercados são feitos por pessoas, fazendeiros, que vêm, pegam as terras, tomam dessas comunidades para si de forma ilegal, de forma ilícita, e eles vão instalando as suas cercas, vivem da forma de como eles querem, individualmente, enquanto que as comunidades, a quantidade de famílias ficam sem conseguir sobreviver nas suas terras por conta do tamanho reduzido, e aí não tem condição de produzir. A seca é um clima, é cíclico, está aí sempre, e é necessário aprender a conviver. As comunidades elas já têm uma noção de como está, mas a cerca tem sido o grande entrave, principalmente no processo de regularização fundiária. Tem sido o grande problema dessas famílias na luta da aquisição da terra, da permanência, de sobreviver e de se manter na terra onde nasceram, onde cresceram e onde estão ali produzindo e criando as suas famílias. Principalmente as comunidades hoje tradicionais de fundo de fecho de pasto. Elas estão cada vez mais reduzidas em função das grandes fazendas, das cercas, que ao longo do tempo têm se alastrado e tomado a forma de viver dessas pessoas. O semiárido brasileiro é uma região especial, diferente. A questão da água é vital para as pessoas. Mas nós não vamos conseguir resolver o problema da água no semiárido sem resolver a questão da terra. Para democratizar o acesso à água no semiárido, precisa-se democratizar o acesso à terra. E para democratizar o acesso à terra, precisamos mexer na infraestrutura agrária dessa região. Isso significa mexer com interesses. Isso significa mexer com concepções de desenvolvimento dessa região. Nós, do IRPA, defendemos uma outra lógica de desenvolvimento, que é a lógica da convivência com o semiárido, considerando os problemas, as dificuldades, os desafios dessa região, mas potencializando as capacidades, as riquezas, as belezas, as potencialidades dessa região. Nesse sentido, nós defendemos uma política nacional de convivência com o semiárido, garantindo recursos públicos para essa lógica de desenvolvimento. O sertão é sol, o sertão é luz, o sertão é som, o sertão seduz. O sertão é céu, o sertão é chão,
seca castiga, mas também ensina a que se aprender a viver no clima. Nordestino sim, nordestinado não. Nordestino sim, nordestinado não. Porque o sol que castiga é o mesmo sol que gera a vida. Porque o sol que castiga é o mesmo sol que gera a vida. O sertão é céu, o sertão